Aleluia. Escolheram as mais gigantes para o dia de hoje, né? Falei, se juntasse as duas, dava uma. Tá voando, tá voando. Esse é meu rascunho. Amados, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês já estão bombados, né? Empoderados. Palavra maravilhosa. E hoje, o tema é Ocupe Seu Lugar. Eu sou Adriana Sakai, esposa do Flávio Sakai, sergipana, com japa. Tenho 2 filhas, Ana Caroline, 15 anos, e Esther, 7. Ocupe o seu lugar. E eu tenho ouvido de Deus para aproximadamente 1 ano sobre este lugar, sobre essa posição. Então, eu tinha essa ministração já pronta. E eu falei, Pai, quando o Senhor quiser, eis-me aqui. E eu tenho estudado sobre a vida de José. José foi um homem que, ao analisar a história dele, a gente vê uma trajetória, um plano de Deus e o cumprimento de Deus, um propósito. Amados, o lugar é o propósito. O nosso lugar é o nosso propósito. Onde nós temos que estar? No lugar que Deus nos preparou para estarmos. No lugar do nosso propósito, é onde nós nos encaixamos, é onde nós nos identificamos, é onde nós fazemos bem e excelente, o melhor. É quando nós estamos naquilo que nós fomos preparados para fazer. Amém? Jeremias 1:5, o Senhor fala com Jeremias, e eu não vou pedir para vocês abrirem tudo, só algumas partes, para que a gente possa fluir, porque tem muita palavra. Amém, amados? Jeremias 1:5 diz, o Senhor diz a Jeremias, eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei, e eu nomeei para ser profeta às nações. Amados, quando eu entendo que Deus falou com Jeremias, e falou para ele que existia algo específico para ele fazer, eu entendo que eu também tenho algo específico para eu fazer. Tem algo específico para você fazer. E eu não preciso ficar enciumada com a posição da Sandra. A Sandra tem o espaço dela, eu tenho o meu. Cada um tem o seu lugar. Eu estava lá orando pela ministração da Ana Paula, porque nós não precisamos ser uma melhor que a outra. Nós precisamos cooperar com o Senhor. Amém, amados? E eu queria que vocês agora abrissem Gênesis, que é onde a gente vai iniciar o nosso estudo sobre a vida de José. E eu espero, amados, que nessa noite a vida de José fale tanto ao seu coração, como tem falado ao meu. Todos os dias que eu olho, que eu leio, algo salta dentro de mim, algo maravilhoso e precioso, porque assim é a palavra, ela se renova todas as vezes. Em Gênesis 37, a partir do versículo 2, eu estou lendo sobre a tradução, a versão transformadora, diz assim, este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos do seu pai. Trabalhava com seus meios-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos, da maneira como os contavam. As dificuldades da vida virão para todos. A gente quer contar as boas novas, a gente vai contar as boas novas, mas os dias maus eles vão vir para nós. A diferença é como nós vamos nos posicionar, como coitadinhos ou como entendendo aquilo que está acontecendo, de fato, no reino espiritual. Amados, porque se eu entendo que eu tenho um propósito para a minha vida, eu também entendo que nada vai impedir esse propósito de acontecer. Nada. E tudo que acontecer de errado, eu compreendo que é para me tornar mais forte.
é para me tornar mais capacitada, é para que eu tenha habilidades desenvolvidas para estar pronta para cumprir o grande dia que eu for colocada naquele lugar. Amém, amados? Então, as situações difíceis, você pode olhar por duas perspectivas. Coitadinha de mim. Não tenho dinheiro. Não consigo fazer rema. Amado, se você se puser de pé e desejar no seu coração, vai acontecer. É da vontade de Deus que você estude. É da vontade de Deus que nós sejamos prósperos. É da vontade de Deus que nós sejamos bem-sucedidos. Portanto, vai cooperar. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O meu sobrinho, ele prestou vestibular para medicina. E a minha sobrinha gêmea para direito. A minha sobrinha passou na USP. Ele ficou, né? Não passou. E ele ficou meio triste. Eu mandei, Gui, Gui, sabe de uma coisa? Se seu chamado é medicina, querido, descanse. Descanse, porque se não foi agora, vai acontecer. Porque se tem uma pessoa interessada que você seja médico, é o Senhor. Porque você vai ser um médico segundo o coração de Deus. Você vai brilhar, você vai cuidar de pessoas. Você vai amar aquelas pessoas nos hospitais. Então, mas Deus tem interesse em que nós cumpramos aquele plano e o nosso propósito. Deus tem interesse que nós ocupamos o nosso lugar. Agora, nós estamos realmente entendendo que existe um lugar a ser ocupado? Nesse momento, José compreendeu que aquele sonho estava se tratando de um lugar que ele iria ocupar grandioso, maravilhoso. Amados, nem sempre Deus não vai abrir a estrada toda, porque vai se mostrar longa e às vezes até difícil de chegar no final. Mas Ele vai nos dar uma visão que vai nos permitir andar e vai nos permitir nos fortalecermos e crescermos e avançarmos e nos prepararmos para aquele lugar que Deus tem. Amém, amados? A minha filha deseja estudar no exterior. Eu falo, filha, se você quiser, você vai ter que se sustentar no Senhor. Se prepara. Deus providencia todas as coisas. Amado, eu não mino o sonho da minha filha. Se ela quiser para a lua, eu vou dizer, Deus vai criar um foguete. É desse jeito. Eu não mino. Eu olho a dificuldade, mas eu creio no Deus que eu sirvo. Não há impossível. Ele diz que não há impossível para aqueles que creem. Logo, só precisamos crer. Nos firmarmos, ela faz a parte dela de se preparar. E eu a minha de orar, de crer e guardar, né, amados? Tem que poupar. Tiago 1 diz que meus irmãos têm por motivo de toda alegria ou passados por provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Ninguém gosta, amados, de situações difíceis. A gente gosta de fácil, a gente gosta mamão com açúcar. Mas sabe que a mamão com açúcar não vai nos tornar fortes? São as situações difíceis que vai tirar de dentro de nós força, capacidade, vigor para vencer aquele gigante. Porque dentro de uma situação grande, amados, eu olho sabe aquela montanha? E eu penso, depois da montanha, está o que eu preciso. Então eu só preciso tirar a montanha. Simples assim. Você só precisa enxergar o que você precisa atrás da montanha e dizer, montanha, ergue-te e lança-te no mar. E às vezes, amado, vai ser um orgulho que você vai ter que mandar embora. Nem sempre vai ser um carro que está do outro lado. Às vezes está a sua esposa. E para você ter a sua esposa, você vai ter que abrir mão de coisas que você não quer abrir. Vai ter que abrir mão de jogos, vai ter que abrir mão de tempo, vai ter que abrir mão... Enfim, aquilo que ela precisa para você estar com ela. Tem que abrir mão de coisas. E a esposa também, amém, amados? Mas vamos voltar para José, que ministro de família, você sabe, né? Toda hora vai para aquele lugar. Mas vamos lá, bora voltar para José. Em José, vamos lá para o Gênesis 39, 1, 5. A nossa caminhada para o propósito que Deus preparou, precisaremos fazer todas as coisas com excelência, porque ela nos distinguirá da multidão. Precisamos ser reconhecidos de forma diferenciada, pois somos embaixadores de Cristo, representantes dele nesta terra. Colossenses 3, 23 diz que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. José, ele tinha essa verdade dentro dele, porque quando ele foi vendido, os irmãos por inveja vendeu para o Egito.
E José, amado, não ficou se lamentando, não. Ele foi trabalhar na casa de Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia, no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Fala, Potifar percebeu, vamos comigo, Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. O segredo de sucesso é estarmos com o Senhor. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A gente precisa fazer o nosso melhor, sempre, fazer com excelência o nosso estilo de vida. Porque José se destacou, porque essa verdade estava dentro dele. Ele fazia tudo com excelência. Amados, uma doméstica pode fazer as coisas com excelência. É desculpa é porque eu sou doméstica. Uma doméstica pode fazer com excelência, um advogado pode fazer com excelência, um juiz pode fazer com excelência. Não há nada em nenhuma área da nossa vida que nós precisamos fazer de forma relaxada. O povo de Deus tem que ser um povo excelente e tem que ser marcado com essa característica. Eu vou contratar esse cristão, eu vou contratar esse profissional, porque além de ser um bom profissional, ele é um homem ou mulher de Deus. Eu vejo Deus nele como Deus via em José. Potifar vinha José. Então também é visto, nós podemos mostrar Jesus através das nossas vidas, em tudo que nós fazemos. Amém? Em Gênesis 39, eu vou passando para vocês a história de José, mas a gente não vai se demorar, porque senão não vai dar tempo de eu passar o todo, tá bem, amados? José foi para a cadeia, de forma injusta e cruel. O diabo vai gerar possibilidades de nos desviar do plano que estamos sendo conduzidos por Deus. Porém, se o princípio da palavra estiver cravado no nosso coração, estaremos prontos para continuar o plano e ir ao encontro do nosso propósito. Amados, Satanás vai criar barreiras no caminho, para que a gente não chegue àquilo que Deus tem para nós. Na verdade, ele não sabe onde Deus quer nos levar, mas independente, ele quer nos impedir. Cabe a nós nos posicionarmos. Como nós vamos enfrentar as situações difíceis e as circunstâncias. Amado, que na hora da situação boa, tá tudo certo, todo mundo é crente. Agora, quando a porca tosse o rabo, né? Quando o negócio aperta, é que realmente, quando as circunstâncias vêm, é que nós realmente damos o bom testemunho. Somos de Cristo. Não vamos perder as estribeiras, não vamos perder o controle, não vamos perder o domínio próprio. Vamos continuar firmados no Senhor. Amém? Lá em Provérbios 3, ele diz, não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prendas, ate-as ao pescoço. Escreve na tábua do seu coração. E achareis graça e boa compreensão diante de Deus dos homens. José, você vê que José, ele aplicava algumas palavras que nos foram reveladas no Novo Testamento. Mas diante de uma circunstância que José foi testado pela esposa de Potifar, que viu em José um homem bonito, se encantou com ele, e quis levar José para a cama. Amados, se nós estamos firmados na palavra, as tentações não vão nos levar para o pecado. Se José não tivesse firmado, se ele não soubesse para onde ele estava indo, ele poderia ir para qualquer lugar, inclusive para a cama da esposa de Potifar. Mas ele sabia em que ele cria, ele tinha o temor do Senhor no coração dele. E ele preferiu a lealdade ao seu Senhor a um prazer rápido e poderia destruir aquilo que Deus tinha a fazer na vida dele. Amém? José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. Abusada, né? José recusou e disse, meu senhor me confiou todos os bens de sua casa, e não precisava se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me nega coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Não, amados, se nós tivermos que abrir mão dos princípios da palavra, se nós tivermos que abrir mão de trair Deus, nada vale a pena, amados, porque tudo nós podemos ser bem-sucedidos com o Senhor. Não vale a pena, o preço não vale.
A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Às vezes, amados, nem sempre a gente fazer a coisa certa vai ter galardão. Não no exato momento subsequente. José, por conta da lealdade ao seu Senhor e por conta de amar ao Senhor, ele foi preso. Mas sabe, amados, é melhor pagar esse preço. De pagar o preço da injustiça. Porque uma vez que você é injustiçado, Deus te justifica. Deus nos justifica, amados. Quando nós tentamos nos justificar na força do nosso braço, nós brigamos, nós guerreamos. Mas quando nós nos aquietamos e deixamos Deus julgar a causa, sempre vai ser, amados, bênção para nós. Ele é um justo juiz. A gente vai ver uma parte da situação, ainda que o Felipe seja mal educado comigo, eu só vejo a parte da falta de educação dele. Mas Deus vê o porquê que ele foi mal educado em determinada situação, amados. Deus é justo porque ele vê o contexto completo. A gente só vê um pedacinho. Amém? Ao ouvir a mulher contar como José, eu estou em Gênesis 39, tá bom, amados? 39. Estou no versículo 19 agora, na qual a gente vai falar sobre José preso. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Aleluia, mas ainda que Satanás se levante contra nós. Ele não sabe, mas ele vai cooperar para que o plano de Deus se concretize. Nada, amados, nada que ele possa fazer. E se nós estivermos posicionados na palavra, vai nos impedir de irmos para aquele lugar. Nada vai impedir. Absolutamente nada. Ele tenta. Ele tenta. Se nós entrarmos na dele e fizermos aquilo que ele quer, por que, Deus, você me pôs aqui na prisão? Deus, eu estou fazendo tudo o que você queria. Eu fui leal àquele Senhor e agora eu estou aqui injustiçado. A murmuração, amados, não agrada o coração de Deus, a gente sabe disso. Mas um bom posicionamento, eu sei quem, teu querido. Ele é fiel e justo para me justificar, para me tirar desse contexto. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não consiga enxergar aquilo que Deus está fazendo, eu sei que tudo coopera para o meu bem. Porque eu amo ao Senhor e há essa palavra que me respalda. Amém? Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas na prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Em outra versão diz: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e em tudo ele prosperava. Amados, me diz como é que alguém prospera na prisão? Muitas vezes a gente conceitua de que prosperidade é dinheiro. Amados, me explica então, se é dinheiro, como José prosperava na prisão. Esse contexto vai cair hoje. Em nome de Jesus para todos nós. A prosperidade está em sermos diligentes na palavra. Em sermos praticantes da palavra. Em sermos obedientes à palavra. Estarmos posicionados na verdade e não abrir mão dela, independente das circunstâncias. Aleluia. E eu fiquei muito impactada. E aí eu vou dar para vocês, eu vou recitar uma frase do Nelson Mandela. Nelson Mandela foi preso, ele foi uma pessoa muito influente na África.
acho que todos aqui devem conhecer. Ele diz assim, ó, meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente, pensamentos e sentimentos, sou eu quem controlo. Posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Amado, a situação, cada um tem uma história. Cada um tem uma história, algumas tristes, outras alegres, algumas tenebrosas. Enfim, cada um tem uma história aqui. Porém, quando nós aceitamos Jesus, amados, não tem uma história que não pode ser revertida. Deus, Ele não faz uma obra pela metade, Ele faz completa. Todas as situações, Deus pode fazer ser revertida para o nosso bem. Deus, Ele não precisava que o pai de Joyce Meyer estuprasse ela, amados, para que ela fosse essa ministra maravilhosa. Mas aconteceu. E ela teve que ser fortalecida no Senhor, deixar as coisas para trás. E Satanás usou o pai dela para prender a mente dela, amados, mas só ela poderia se manter nessa prisão. E só Deus e ela poderia se libertar. Porque a palavra liberta, amados, mas a gente tem que desejar, a gente tem que se posicionar. Deus, eu não consigo só. Eu não consigo sair dessa prisão. Me ajuda a sair. Amados, não tem. Para mim, assim, tem situações difíceis? Tem, mas não tem nenhuma delas. Eu nunca vi nenhuma situação que não pode ser revertida, que não pode ser mudada e transformada através da palavra. Só que muitos de nós preferem tomar aquele comprimidinho, sabe? Aquele comprimidinho que você toma com um gole de água. Esforço zero. Agora o esforço de se deitar, de se dobrar no chão, joelho no chão, cara no chão, se rendendo ao Senhor e diz, Pai, eu preciso de você. Pai, está difícil, mas me ajuda. Amados, é horas, é tempos que você se deleita no Senhor e faz com que você seja transformado. Porque se eu ando com Flávio, amados, a gente está junto há mais de 20 anos. Tantas coisas eu já fui mudada e moldada por essa convivência. Quanto mais nós andamos com o Senhor, quanto mais nós estamos com Ele, mais nós seremos moldados rapidamente. É a convivência com o Pai, amados, que faz com que nós sejamos transformados, lapidados para aquilo que Ele tem, para aquilo que Ele quer. Há uma caminhada, e nessa caminhada eu vou precisar mudar o meu caráter, eu vou precisar ser transformada em minhas atitudes, em hábitos. São tantas coisas que o ser humano é deficiente. Mas com Deus, amados, não há nada. Nada é impossível para o que crê. Nada. Absolutamente nada. Tudo é possível. Depende de quanto eu estou me expondo à palavra. Quanto eu estou me expondo a me relacionar com o Senhor. E permitir que Ele faça a transformação na minha vida. Romanos 5, no versículo 3 e 4, ele diz assim, essa eu vou passar rapidamente, tá? Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos a perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Amados, para a gente cumprir aquilo que está no coração de Deus, a gente precisa de fé. Porém, para aguardar o tempo do cumprimento, a gente vai precisar usar a perseverança. Senão a gente desfalece, a gente olha para as circunstâncias e está difícil, não está dando, não vai acontecer. José, ele tinha uma promessa tão linda, tão maravilhosa, amados, que ele ia reinar em vida. Mas como é que eu vou reinar em vida? Estou indo para a prisão de forma injusta. Olha que contrassenso, que loucura para os olhos humanos. Eu tenho uma promessa tão maravilhosa. E Deus me manda para a prisão. E Deus permite que eu vá para a prisão. Que Deus é esse? Que Deus injusto, né? Amados, não. Deus, eu estou indo para a prisão. Paulo e Silas. Eu vou render graças aqui. Coisas serão transformadas porque eu estou aqui. Nenhum lugar, amados, vai ficar deserto quando nós estamos posicionados na palavra. Vai ter que se render à palavra e vai se transformar em oásis. José mudou a situação daquela prisão. E eles tiveram que reconhecer naquela prisão que Deus era com José. Não puderam negar, era impossível negar. Amém, amados? A gente vai para Gênesis 40, a partir do 5. Amados, quando Deus tem algo para a gente fazer, fique tranquilo. Ele vai nos capacitar.
Fique tranquilo, fique em paz. Você não precisa mostrar suas habilidades. Eu sempre me lembro daquele contexto. Davi foi chamado no campo, ele estava cuidando das ovelhas. Quando Deus quiser me achar, Ele vai saber onde eu estou. Eu não preciso mostrar-me. Deus sabe onde eu estou, se eu estiver na cozinha, se eu estiver no departamento infantil, se eu estiver lavando o chão, se eu estiver lavando o banheiro. Não importa, amados. Deus vai me achar. Eu não me importo de estar aqui no púlpito, eu me importo de fazer a vontade do Senhor. Se é a vontade dEle que eu esteja no púlpito, amém. Se é a vontade dEle que eu lave banheiro, amém, amados. E vai chegar um dia que hora a gente vai estar no púlpito, hora vai estar lavando o banheiro, e amém, glória a Deus. É importante a gente saber que um dia põe o salto, outro dia tira o salto. Desse jeito, amados. Aleluia. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha um significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Solucionadores de problemas, está vendo, amados? José. Eles responderam: essa noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. Amados, para José ter essa convicção de que Deus interpreta sonhos, ele já tinha tido experiências. Não veio do nada. A Bíblia não trata isso, mas para essa convicção estar tão clara e tão nítida dele, ele já tinha revelação, ele já tinha entendimento do sonho que ele teve. Ele já sabia, ele já tinha experiências com o Senhor. E ele fala, eu já estou capacitado, ele já me capacitou e eu sei de onde é que vem. Vem dele, a fonte é ele. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer. E em pouco tempo produziram cachos e uvas. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó. José disse, este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o levará de volta a seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim a faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nesta prisão, onde fui lançado sem motivo injusto. Amados, ele estava... Tem horas, e nesse tempo de espera, a alma vai gritar. Ela vai estar demorando muito para se cumprir aquilo que Deus tem. E se nós... E eu acredito que José teve que fazer isso, amados. Ele teve que buscar em Deus aquilo que lhe trazia esperança. Ele teve que lá no versículos Lamentações 30, 21, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu preciso manter viva aquilo que Deus me falou. Eu preciso manter viva, porque senão eu vou olhar essa circunstância e vou desfalecer. Porque ele tem uma alma, você tem uma alma, eu tenho uma alma. E quando a alma gritar, amados, dá o antídoto para ela, derrama a palavra. Derrama a palavra, amados, fala a palavra, medita a palavra o tempo todo. Ora em línguas. O remédio pro desânimo é a palavra. Às vezes, como pessoa, a gente até gostaria de resolver, sabe, determinadas situações. A gente quer se colocar no lugar de Deus, porque a gente quer tirar aquela pessoa daquela situação. Mas, sabe, amado, aquela situação vai fazê-lo mais forte. Se ele conseguir, se nós conseguirmos compreender que tudo coopera para o nosso bem. Diante dessa situação, Pai, Pai, eu estou nessa situação, está difícil. Mas o que está sendo criado dentro de mim? O que está sendo gerado dentro de mim? Que força adicional eu estava precisando para entrar nesse contexto? Não olha para o problema, amados, porque se você olhar para a situação, você vai desanimar. Você tem que olhar para o lado bom, para as boas novas de Cristo. Diante dessa situação, algo bom vai sair. Porque Satanás, ele agiu, essa é a obra dele. Mas nós não podemos nos atentar à obra dele. Nós temos que nos atentar ao agir de Deus. Que muitas vezes, amados, é invisível diante dos nossos olhos. Nós não conseguiremos ver a obra do Senhor. Mas a gente tem que confiar nele de todo o nosso coração.
com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, amados. Nós precisamos confiar nele. Ele é fiel, ele nunca falhou. A gente pode ver pela história. A gente vê a história de um povo que reclamou, que murmurou, amados. E eu lendo a Bíblia, eu falo, Pai, esse povo murmurou tanto, esse povo reclamou tanto, mas você só se mostrou fiel. Ele só mostrou, amado, a fidelidade. Ainda que você seja infiel, Deus, ele mostra a fidelidade. Ainda que muitas vezes a gente falhe, amados, Deus tem a fidelidade e o amor para apresentar, porque o que ele tem é isso. Ele apresenta aquilo que ele tem. Amém? Em Gênesis 41:15, Faraó sonha. E quem tem experiência é chamado para interpretar. Quem tem experiência no assunto é chamado, né, amados? Então, quem era que tinha experiência em interpretar sonhos? Faraó chamou um monte de gente, mas ninguém conseguiu. Então, quem foi o cara chamado à presença de Faraó? Fala aí, José. Aleluia. Gênesis 41 diz, disse Faraó a José, tive um sonho esta noite, ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. José respondeu, esta capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado a Faraó e acalmá-lo. Então Faraó contou o sonho a José. Amados, Deus vai nos capacitar. Ele vai colocar todas as condições, todas as ferramentas, todas as habilidades necessárias para nós cumprirmos o nosso chamado. Tudo, amados, tudo. Ele vai fazer o pacote completo. Ele não vai cobrar da gente algo que ele não nos deu. Então fique tranquilo. Descanse. E aí, José interpreta o sonho. Ele conta para Faraó o que ele tinha sonhado, qual era a interpretação. Eu não vou entrar nesse mérito, porque não é aquilo que eu quero trazer. Eu não vou me atentar, não vou me prender a isso, amém, amados? Em Gênesis 41, 37 a 47, a gente vai ver que Faraó coloca José no poder. E Faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José, da interpretação do sonho. Por isso, Faraó perguntou aos oficiais, será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Então Faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O Faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra no Egito. Então Faraó tirou o dedo do seu anel, com selo real, e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino, e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada, para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritavam a ordem, ajoelhem-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse, eu sou faraó, mas ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito, sem a sua permissão. A palavra de Deus diz que no lugar da vergonha, Deus tem dupla honra. Amados, Deus vai cumprir aquilo que Ele colocou dentro de nós. Ele vai realizar. A gente só não pode ficar preso às circunstâncias, ficar preso às dificuldades, amado. A gente tem que olhar lá no final. José foi honrado. José foi colocado abaixo do rei, na época que era faraó. Amados, não parecia tão grande o que ele tinha lá, fazendo o trabalho para Potifar? Para quem estava escravo, ele estava bem. Mas sabe, amados, a passagem de José pela prisão fez com que ele teve que fazer igual Mandela. Eu posso estar preso, mas a minha mente não está. A minha mente é livre. Eu posso perdoar o meu irmão. Amado, ele teve que passar por um tempo para liberar perdão. Enquanto você não liberar perdão, você vai ficar preso. José foi liberto porque houve um ajuste no caráter dele. Houve um trabalhar de Deus e ele foi transformado naquilo que Deus precisava que ele fosse transformado. Ele passou pelo fogo. Mas ele se encheu de sabedoria, da sabedoria de Deus. Ele se permitiu, amados, e eu e você podemos nos permitir. Diante de circunstâncias, diante de situações. Por quê?
Pai, tem algo dentro de mim que você está querendo que seja mudado, transformado. Me mostra, Senhor. Porque diante dessas circunstâncias, eu só sei que tem o seu agir, a sua mão poderosa, me levando, me puxando, criando coisas dentro de mim, me capacitando, me transformando para eu ir para o lugar onde você quer que eu vá. Amados, parece que quando você muda de casa, de uma grande para pequena, parece que você está reduzindo, parece que você está empobrecendo. Amados, isso não é verdade, isso é mentira. Isso é mentira, isso não é uma verdade. Prosperidade não está naquilo que você tem, está naquilo que você é. Eu estou lendo um livro que diz que Henry Ford, o maior bem dele, o maior tesouro dele, amados, não é os bens materiais, é a mente dele. Sabe por quê? Porque se ele perder tudo, ele tem capacidade para fazer tudo de novo. O que nós temos não nos define materialmente, mas o que nós temos em Deus nos define. Ainda que nos tire tudo, podemos ter tudo de novo, de forma abundante, superior, porque é superior às promessas de Deus para as nossas vidas. Em Gênesis 45, eu vou passar rapidamente, porque está piscando ali o alarme. José tem um encontro com seu irmão, com seus irmãos. E naquele momento, ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não o reconhecem. E tem todo um processo, né, para que José ele cria algumas situações com seus irmãos. Mas a parte que mais me chama a atenção é quando José, ele se revela. Lá em Gênesis 45, de 1 a 7, ele diz assim, José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes, saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo, mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Amado, diante dessa situação, em todo esse processo, José chegou à maturidade que Deus quer que nós cheguemos, ao pleno conhecimento da verdade. Foi Deus quem me trouxe. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar a vida. Não foi vocês que me enviaram, foi Deus. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5. E não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Ele me enviou primeiro para que eu pudesse ocupar o meu lugar, o meu propósito, aquilo que Deus tinha preparado para mim. E eu tive que passar por algumas situações para ter o meu caráter forjado, para ter estrutura, para ter sabedoria, para viver situações que me permitissem chegar aqui da forma que eu cheguei. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. E mais uma frase do Nelson Mandela. O ressentimento é como beber veneno e em seguida esperar que ele mate seus inimigos. José poderia ficar lá, preso, ressentido com tudo que aconteceu, mas ele decidiu ser tratado pelo Senhor e amadurecer ao ponto de enxergar o plano e o propósito de Deus para a vida dele. A maturidade, amados, é essa maturidade que nos aguarda, é essa maturidade que Deus espera que nós construamos dentro de nós. Em 1 Pedro 1,7, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. E isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amado, quando nós ocupamos o nosso lugar da forma correta,
Quando a gente vai para o lugar certo, com o coração certo, amados, nós honramos ao nosso Pai. Quando nós vamos para o emprego com o coração certo, ajustado, nós saberemos honrar, nós saberemos nos posicionar da forma adequada. E muitas vezes a gente tem que passar por algumas situações para amadurecer, para crescer. E nesse tempo, se permita ser tratada por Deus, ser tratado por Deus, para ir para o lugar da forma correta, na forma que nós vamos engrandecer o nome de Jesus. Os pensamentos de Deus, Isaías 55 diz, Pai, eles são maiores do que o nosso, amado. Nem sempre a gente vai compreender aquilo que está acontecendo. Por isso que nós precisamos nos basear a nossa fé em confiar plenamente no Senhor. Plenamente no Senhor, de todo o nosso coração. Se nós confiarmos diante de uma circunstância, nós não vamos nos render a ela. Eu estava comendo, qualquer coisa que eu comia que tinha leite, eu me coçava inteira. Pensa numa situação difícil. Era desesperador. A coceira que dava. É tanto que a minha perna está machucada de tanta coceira. Amados, eu me posicionei. Eu falei, Satanás, enquanto você me dá coceira, eu vou glorificar o nome do Senhor. Quanto for de coceira, quanto eu vou orar em línguas. Você vai me levantar? Eu vou me levantar. Mas eu não vou ficar me coçando só, não. Eu vou me coçar e vou orar em línguas. Amados, a dificuldade vem para todo mundo. Vem para todo mundo. Tereza, Francisco, Felipe, Sandra, Aurélio, Marcos, João, Carol. Amados, vem para todos. Como a gente se posiciona é que vai nos definir para onde nós vamos. Que lugar nós vamos ocupar? O lugar de honra ou o lugar de desonra? Amados, tem um homem chamado Nick. Agora esqueci o nome dele. É um rapaz... como é? Voitite. É um deficiente. Esse moço, ele nasceu com deficiência nos braços, nas pernas, mas ele não teve deficiência no cérebro. E ele cumpriu sem pernas e braços o que muitas vezes nós temos e não estamos querendo cumprir. Porque nos escondemos diante das dificuldades que nós tínhamos antes de ter Jesus. Trazemos e carregamos um fardo diante de termos Jesus. Amados, é desculpa. A nossa mente gosta de desculpa, a nossa mente gosta. Amados, eu já fiz isso muitas vezes, eu tenho conhecimento de causa. A gente culpa o pastor, a gente culpa o Felipe, a gente culpa o marido, a gente culpa o filho. A gente vai sair culpando as pessoas porque a gente não quer assumir as responsabilidades da nossa vida. Enquanto nós, amados, não nos posicionarmos e não atrairmos a responsabilidade, é eu e Deus, vai ficar no banho-maria. As coisas não se decidem, as coisas não se resolvem. E aí a gente vê um monte de crente que nem aquela figueira que Jesus encontrou. Só tinha folha, só parecia crente, mas na verdade não tinha fruto que glorificasse o nome de Jesus. Amados, nós precisamos ter frutos. E fruto não se define dinheiro. Fruto se define testemunho. Fruto se define, amados, em quem nós somos, o que fazemos com o nosso próximo. O que nós somos na nossa casa. Que mãe sou eu, que esposa sou eu. Amém? Martin Luther King tornou-se um dos mais líderes importantes no movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E no mundo com uma campanha de não violência e do amor ao próximo. Mozart, Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho. Amados, eu tenho um monte de lista para dizer para você. Cada um deles chegou no propósito que Deus tinha para ele. Eles construíram habilidades, eles fizeram coisas grandiosas. E aí, a pergunta para mim e para você. O que nos falta para fazer aquilo que Deus tem para nós? O que nos falta? Está faltando braço? Está faltando perna ou está faltando coragem e posicionamento? Vamos sair, amados, vamos sair do nosso posicionamento de comodismo. Crentes precisam ser disciplinados, amados. Crentes toda vez, chega na hora de fazer a inscrição, sempre é no último dia. É uma vergonha. Por que a gente não começa a fazer a inscrição quando abre, amados? Sempre deixa para o final, aí fica tudo bagunçado e a culpa é nossa. Amados, crentes têm que estar posicionados, eu preciso ser diligente, eu preciso perceber. Amados, o que precisa? Antes que alguém precise, porque profissionalmente, o profissional bom é aquele que faz sem alguém pedir. Crentes precisam fazer aquilo que ninguém pede.
Aquilo que o pastor não precisa pedir. Se todo mundo, amados, trabalhar, tem tanto braço, não haverá sobrecarga. Mas tem muitos braços acomodados que seguram um no outro. O braço que só serve para segurar o outro. Um monte, aí vira uma figueira sem fruto. Uma vida sem testemunho. Amados, eu vim sem a vara. De verdade. Eu não ia usá-la. Eu vim sem a vara, mas tá, existe uma unção. Então, amados, é hora de nós nos posicionarmos. Para ter uma igreja forte. Para sermos uma igreja forte. Para sermos bênção na nossa casa, na nossa família. Para darmos frutos. Requer posicionamento, diligência, disciplina, foco. Eu preciso ser, todos os dias, uma filha melhor, um filho melhor do Senhor. Eu preciso, amados, agradar ao Senhor. Ele disse para eu ser irrepreensível. E quando eu olho na minha vida, eu vejo que ainda tem algumas áreas que precisam ser corrigidas e ajustadas. Para que eu chegue nesse nível. Mas eu estou fazendo igual Paulo. Estou correndo a carreira. Não vou guardar ainda não, mas estou correndo a carreira. E a gente vai correndo a carreira, ajustando esses pontos que precisam ser ajustados, para nos tornarmos seres melhores, pessoas melhores, para Deus, para os nossos próximos, para a nossa família, para todos nós. Amém, amados?